Bom dia a você inscrito no canal Se Apruma. Eu agradeço as visualizações, os likes, os compartilhamentos, que a cada dia crescem mais, as inscrições. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente e acompanhando a evolução do canal, né? Muita coisa vai melhorando com o tempo. Eu agradeço o teu feedback e tua parceria. Hoje eu vou falar sobre um tema que é assim, bastante sensível. Eu não sei se você lembra quando eu fiz um vídeo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você o vídeo que contava ali a genealogia, né, da mulher da casa abandonada, né, da Margarida Bonetti, naquela casa lá de São Paulo, que era uma neta de barão, enfim. E a polêmica era justamente uma pessoa que trabalhava na casa, né, uma mulher que trabalhava na casa desde adolescente, que veio de situação de vulnerabilidade e que foi acolhida por essa família, a pretexto de acolhimento, né, de ajuda, mas que na verdade, na prática, ela se tornou uma pessoa que exercia trabalho análogo à escravidão. Na verdade, ela foi considerada escravidão, de fato, pela justiça americana. E isso abriu, assim, na minha mente. Eu sempre soube de situações desse tipo na família e nas amizades próximas. A gente tem pessoas, principalmente mulheres, isso é uma situação que acometia nesse perfil de trabalhar na casa da família, né, especialmente as mulheres. O que é nitidamente um resquício da escravidão. À luz da realidade, eu fico convencido de que, gente, nós vivemos em uma sociedade que guarda fortes traços do nosso período escravista, e pior, a gente encontra uma resistência, a gente encontra, né, a sociedade boa parte, a sociedade toda não, né, mas boa parte da sociedade precisa que essa situação permaneça do jeito que está para poder ter uma mão de obra barata em casa, né? O que me deixou especialmente comovido foram os relatos de inscritas do canal que começaram a falar das suas próprias experiências de escravidão moderna. São relatos reais, são relatos assim, em primeira pessoa, dessas inscritas, que eu queria ler alguns para vocês hoje. E não tem como a gente não ficar comovido, não tem como a gente não achar dramática o relato em primeira pessoa, né, da vida dessas inscritas. É óbvio, quando a gente vê na TV, parece uma coisa meio distante, né? Uma mulher em São Paulo, uma mulher assim, exótica, esquisita, né? Acabou escravizando alguém. Nossa, será que isso acontece? Vou mostrar para vocês, com esses relatos, que isso acontece e muito. Olha aqui. Estou mostrando para vocês essa inscrita que eu até fixei o comentário dela nos meus comentários principais, né? Cirleida Cunha Silva. Ela relata o seguinte, ó: fui dada aos 8 anos de idade para uma família rica. Eu fiquei de casa em casa e eles me emprestavam, e as outras famílias para as outras famílias, né? Vivi isso, eu trabalhava, levantava às 4:30 da manhã e trabalhava até meia-noite em troca de um prato de comida e um colchão jogado num canto de uma despensa. Vivi isso até meus 15 anos, até que minha mãe conseguiu me encontrar e me levou para casa novamente. Graças a Deus, hoje eu vivo bem, tenho uma família que eu amo e que me ama também. Infelizmente, isso acontecia muito na época da elite dos barões, dos fazendeiros, dos coronéis. Eles pegavam os filhos, principalmente as filhas, para você ver que a mulher na sociedade é a figura mais frágil. Se for a mulher preta, então é a última, é a ponta da fragilidade, né? A ponta da corda da fragilidade social é a mulher, a menina, a mulher preta. A mulher como um todo, e a mulher preta especialmente, numa questão de analisar a vulnerabilidade. E ela hoje, enfim, vai dizendo que, enfim, é feliz, já tem uma família, graças a Deus. Na verdade, nós éramos escravas brancas, nesse caso, olha, uma escrava branca, para mostrar que não é uma questão necessariamente de cor, de pele, de raça social, né? Mas de uma questão de classe, né? Obviamente, isso certamente acontece esmagadoramente mais com mulheres pretas. Aqui uma outra inscrita, a Maria Ivete Moraes. Eu passei por isso. Em 1958, minha mãe me entregou para uma família rica, mas eu consegui me libertar. Hoje eu tenho 76 anos e tenho uma família linda. Olha que legal, eu respondi a ela aqui. É um relato muito, muito dramático, gente. Eu passei a olhar à luz da realidade, apesar de, como eu disse, ter pessoas na família, ter pessoas na relação que viveram isso quando eram jovens. Isso sem contar os assédios que essas meninas que trabalham, que normalmente elas começam muito cedo, né? 12, 13 anos, já tem força para trabalhar. Infelizmente já são levadas ou são deixadas pela família para poder viver na casa de uma outra família. Eu não estou desprezando o fato de eventualmente existirem experiências, e também conheço pessoas assim que trabalharam na casa de família. Essas famílias pagaram escolas para essas meninas, trataram essas meninas e eventualmente os meninos, né, como um membro da própria família,
deram dignidade, ajudaram realmente a família a criar aquela criança com uma nova oportunidade. Foram tratadas com dignidade. Então não estou excluindo a possibilidade de haver esse tipo de experiência, mas eu não tenho dúvida que são exceções que validam a regra. Uma outra aqui, Dani Novato. Esse relato é grande, é bem detalhado também, olha. Quando eu tinha 9 anos, minhas vizinhas me levaram para ser escrava delas. Eram gêmeas, 2 marmanjas de 18 anos, com preguiça de fazer os serviços de casa. Minha mãe trabalhava em outra cidade e elas falaram que só estavam me ensinando. Depois de um mês trabalhando, elas me pagaram com uma camiseta de político, que era o pano de chão da casa, que eu mesma lavei no primeiro dia de trabalho. No dia seguinte, ela me mandou guardar a camiseta, porque estava tão limpinha que ela ficou com pena de limpar o chão de novo com aquela camiseta. Ela comprou um pano de chão e então me deu a camiseta, que ela própria tinha lavado, como pagamento de um mês de trabalho duro. Então eu contei para minha tia, mas elas falavam outras coisas, né? As meninas falavam outras coisas e ninguém acreditava nessa pessoa, na Dani, que tinha sido, tratada dessa situação análoga à escravidão. Minha única saída era me esconder das gêmeas. Então elas partiram para uma campanha difamatória que eu só entendi depois de adulta. Depois de alguns anos, uma das gêmeas se tornou presidente do conselho tutelar e hoje é vereadora. Acho que ela tem futuro na política. Quanto a mim, sempre fui salva pelo meu instinto de sobrevivência mesmo, porque minha mãe e minhas tias foram submissas e exploradas a vida toda. Com 21 anos, eu tive que tirar minha mãe, olha o extra, né, de relato dramático na vida dessa mulher. Olha o extra de drama na vida dessa pessoa, na vida dessa mulher. Com 21 anos, eu tive que tirar a minha mãe de uma casa onde ela estava sendo escravizada. Minha irmã mais nova sabia e não me contou nada. Minha mãe não queria sair porque a tia da mulher era deficiente e a única pessoa que dava banho e comida era minha mãe. Ela se submeteu à escravidão para ajudar a senhora, que era indefesa. Isso não é tão raro, mas as pessoas se interessam muito mais por um mistério de uma mulher em uma mansão abandonada do que realmente pelos casos de exploração que acontecem embaixo do nariz de muita gente. Muito triste. E essa questão que ela levanta é realmente muito, muito relevante, gente. A gente, né, como sociedade, é impressionante como a gente tende a dar enfoque a determinado drama, né, ou a se preocupar muito, ou a acessar vídeos, quando acontece uma coisa exótica, como uma mulher vivendo sozinha que pintava a cara de branco. Esse foi o elemento que fez a sociedade se espantar. E não, se tivesse sido apenas uma notícia, eu quero fazer essa pergunta, né, eu quero levantar essa questão. Se a notícia fosse: mulher é submetida a trabalho análogo à escravidão em São Paulo, não seria notícia? Será que seria? Ou seria uma nota muito rápida? Como se eu jogar no Google agora, eu vou descobrir várias notícias de pessoas libertas. Em qualquer cidade do Brasil, eu lembro de alguns casos recentes na cidade de São Paulo, de latinos, né, outros latinos, peruanos, não tenho certeza se eram peruanos, que eram submetidos ao trabalho análogo à escravidão, presos numa casa em São Paulo. E chineses, enfim, nordestinos. Por que eu digo nordestino? Porque no Sudeste é muito comum famílias que vêm empobrecidas, pauperizadas para o Sudeste, se submeterem a qualquer regime de trabalho. E muitas vezes já estavam acostumados a um regime de trabalho pesado no Nordeste, né, muitas vezes na lavoura, e quando chegam aqui demoram a perceber que estão sendo tratadas de uma forma indigna. Ou até percebem, mas como é que vão sair daquela situação, né? Vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo para vocês de como que existe uma mentalidade, e essa mulher que eu vou mostrar agora é apenas um exemplo dessa mentalidade de pessoas que se sentem donas do seu funcionário, né? E que querem, de fato, submeter tal qual, né, com uma experiência muito parecida, de fato, com o coronelismo, com a escravidão, os seus empregados, à sua própria vontade. Olha esse vídeo, vamos ver. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Passando aqui para deixar o meu recadinho e um recadinho para os empresários também, para esse povo da Bahia que vota no Lula e depois cai aqui na nossa cidade pedir emprego, que vocês fechem as portas da empresa de vocês. Olha isso. Já começou de um jeito que você precisa tomar Dramin para ouvir. Né? Esse povo da Bahia que vota, não importa, na mentalidade dela esse povo da Bahia que pensa diferente de mim. Esse povo da Bahia que ousa tomar decisões como cidadão, né? Esse povo da Bahia que, como cidadão, faz escolhas como cidadão diferentes das minhas escolhas. E que depois cai aqui para pedir emprego. Porque o que mais tem é a carteira que a gente assina nas empresas desses desgraçados, desses nordestinos que lá passam fome e vêm aqui vender rede na praia,
pedir servente de pedreiro, de emprego e ficar dormindo na frente dos nossos estabelecimentos. Então, se eles escolheram Lula, eles que ficam no estado deles lá, votando por Lula e comendo Bolsa Família deles. É impressionante. Esse povo da Bahia, esse povo nordestino, esses desgraçados desses nordestinos que vêm aqui pedir emprego como servente de obra, que ficam dormindo na frente das nossas lojas. Quer dizer, para ela, o nordestino é o mendigo, né? É o morador de rua que dorme na frente das lojas dela. É gente que vai, pelo amor de Deus, pedir emprego de servente de obra. Pelo tom de pele dessa mulher, eu imagino que ela seja filha de imigrantes, como eu sou, né? Neto, bisneto, de italiano, né? De polonês. Tem um indígena também na família, para horror de muita gente na família. É só olhar para a pele dos meus tios. Mas olhando para essa mulher, ela possivelmente, os avós dela foram aceitos aqui no Brasil, possivelmente fugindo de guerras na Europa, né? Como vieram para cá, foram acolhidas no Brasil e agora tratam irmãos brasileiros dessa forma. Isso é antipatriotismo. Porque ser patriota não é amar uma ideia de nação. Ser patriota é amar, sobretudo, o seu próximo. Ser patriota é amar e respeitar, sobretudo, o seu patrício. Então, se eu amo o meu próximo, se eu amo o meu conterrâneo, aquele que é da mesma pátria, eu estou respeitando a minha pátria. Se eu trato dessa forma aquele que é igual a mim, que é tão brasileiro quanto eu sou antipatriótico. Né? Essa pessoa é uma traidora da pátria na hora que trai a dignidade humana de outros patriotas como ela, de outros brasileiros como ela. Agora, por que eu trouxe esse vídeo, né? Eu vou até tirar esse vídeo dessa mulher. Eu trouxe esse vídeo para te dar um exemplo e te perguntar: você tem alguma dúvida que uma empregada doméstica, né, que uma trabalhadora do lar, que trabalha na casa dessa mulher, não está sendo assediada para votar ou para fazer da vida aquilo que ela quer que a empregada faça? Eu não tenho dúvida disso. Uma pessoa que vai à mídia, que se deixa filmar, aliás, que se filma e publica o seu vídeo falando um absurdo, uma indignidade dessa, essa pessoa manifesta o ódio, o mal, e nós já vimos isso na história, né? As grandes coisas terríveis, os grandes genocídios da humanidade, como o nazismo, por exemplo, começa com um grupo dizendo que o outro grupo não é digno, que o outro grupo não é patriota. Patriota é o meu grupo, desumanizando um outro grupo, tirando a dignidade de um outro grupo, como essa mulher está fazendo. Então ela é um exemplo de patroas como patroas dessas inscritas aqui. Vamos a um outro relato, olha só. Olha a outra Maria Barbosa. Na minha cidade, uma escrava que cuidava da matriarca e vivia desde sempre com a família, sem direito a salário, iria ser expulsa da casa onde vivia com seus filhos. Colocou a família na justiça, espero que ganhe. Detalhe, o povo é do exército brasileiro. Realmente não tem ser da igreja ou não ser da igreja, ser ateu ou ser cristão, ser do exército ou não ser do exército, isso aí pouco importa. Assim, é a índole das pessoas que fazem, que produzem esse tipo de aberração. Esse outro aqui, da Cecília Benassi, também me deixou bastante intrigado. Olha, ela diz o seguinte: eu namorei um rapaz que tinha adotada, entre aspas, uma menina que dormia no quarto fora da casa, não sentava à mesa e servia a todos. Era filha adotiva, razão de muitas brigas entre nós, não iria dar certo. Outra escrita, pessoal, a Rose Machado. Aqui no Brasil tem uma conhecida que trabalha há mais de 40 anos numa casa sem salário e faz todo o serviço da casa, e a idade dela é uns 70 anos. E é isso que acontece, né? Essas pessoas conhecidas que eu tenho trabalharam em casas de família a vida inteira, né? E depois, quando já estavam idosas, com quase 70 anos, né? Mais até do que a idade de aposentar, os filhos já tinham crescido, não havia mais motivo, em tese, para deixar essas mulheres trabalhando nas casas, e elas eram dispensadas, depois de 40, 50 anos trabalhando para uma família, que no final das contas nem onde morar elas tinham, porque moravam na casa do patrão, né? Não sei, eu recomendo que você assista, se você ainda não assistiu, o filme Que Horas Que Ela Volta. É um filme com a Regina Casé, que conta justamente a história de uma nordestina que deixa sua família, sua filha pequena, no Nordeste aos cuidados dos seus pais, dos avós da menina, né? E ela vem para São Paulo para trabalhar e mandar dinheiro lá para a filha. E ela passa anos e anos numa família, dando carinho para as crianças. Com essa empregada doméstica, que é a Regina Casé, que as crianças, que o filho adolescente vai falar os seus problemas, falar suas dificuldades amorosas, seus dramas emocionais. Ele tem uma relação super fria com a mãe e super afetuosa com a empregada. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. E a calma. Tá me levando pra casa dos outros.
Em algum momento do filme, a filha dessa empregada vem prestar vestibular em São Paulo, na mesma faculdade que o filho da patroa também iria prestar. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Então, se estabelece um conflito a partir daí, porque aí então fica demonstrado que a empregada não fazia de verdade parte da família, apesar de todo o afeto que ela deu ao filho da patroa e que nunca deu à sua própria filha, a Val, se não me engano o nome da personagem da Regina Casé. Você onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar não, a pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltar. E esse filme é o retrato do Brasil. Eu tenho uma amiga que ela veio do interior da Bahia, e quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela veio fazer faculdade no Rio de Janeiro, ela veio de uma família muito pobre, mas graças ao Enem, às políticas, né, de inserção mais igualitária das pessoas às universidades públicas, ela veio fazer faculdade no Rio de Janeiro, numa federal. E ela me ligou desesperada, dizendo que ficou impressionada quando ela começou a tentar ver apartamento para alugar e morar com umas amigas, com a questão do quartinho de empregada. E ela me ligou perguntando, cara, o que significa esse quartinho da empregada? E eu falei, que principalmente na década de 70, 80, 90, mas hoje em dia ainda é muito comum que a empregada durma na casa dos patrões. Mas o que de fato acontecia é que essa empregada ficava full time à disposição dos patrões. E ela ficou impressionada com isso, com o quartinho da empregada. Ela nunca tinha visto isso, porque de onde ela veio não tinha esse perfil de ter um quartinho dentro do imóvel para que a pessoa morasse, né? Se você vivenciou na tua própria vida e quiser comentar, trazer o teu relato aqui nos comentários, vai ser um prazer ler, vai ser um prazer ter contato com essa realidade que ainda é a realidade do Brasil. O que eu posso dizer para você, assim, respeitando completamente a tua decisão, né, o teu voto, não importa se você é de direita ou de esquerda, o que importa é que seja você adepto da esquerda ou da direita, a gente jamais pode comprar o pacote completo que vem em qualquer ideologia, principalmente você é uma pessoa humana, é uma pessoa que defende os valores cristãos ou os valores religiosos da tua religião, seja ela qual for, ou mesmo que você defenda o tratamento humano digno que as pessoas devem ter. Você não deve admitir esse tipo de indignidade. Você não deve admitir o que essa mulher aqui falou, né? Esse tipo de ideologia é uma ideologia que destrói que quer destruir o outro, que quer desumanizar o outro. Um tipo de ideologia, um tipo de mentalidade que supõe que existam pessoas que estão acima de outras pessoas, que existam pessoas superiores a outras, que existam pessoas cujas opiniões, cuja cidadania não deva ser admitida, não deva ser levada em consideração. Se você hoje olhar na internet, se você hoje jogar no Google, você vai ver a quantidade de pessoas, como está emergindo um sentimento que tá, na verdade, que nunca teve fora do Brasil, né, mas estava contido por um equilíbrio social, né, de inclusão, mas que agora essas pessoas, essa ideologia, está colocando as asinhas de fora, porque quer de volta o status que o Brasil sempre teve, quer de volta o quartinho da empregada cheio. Quando o próprio presidente uma vez falou que estava difícil de conseguir uma empregada doméstica no Nordeste, ele demonstra esse tipo de mentalidade, ele é o precursor desse tipo de mentalidade. Porque, na opinião dele, estava difícil de conseguir empregada no Nordeste, porque as empregadas estavam recebendo benefícios sociais. Não está difícil de conseguir, não. Agora, o que na verdade acontece é que você precisa pagar um salário melhor para essas pessoas, que antigamente era fácil. Você ter 5 dias na semana uma pessoa em casa, pagava 50, 30, 40 reais por dia para ela, não dava benefício nenhum para ela, não assinava a carteira. Uma vida muito boa, né? Vai nos Estados Unidos para ver se você consegue uma empregada doméstica baratinha como essa. Não consegue. Esse assédio mental você precisa da gente. Você tem que rezar a nossa cartilha. Você tem que fazer aquilo que a gente manda. É assim com a vida dessas mulheres que vivem na casa das pessoas, né? Nós estamos te dando um teto, nós estamos te dando comida. Você antes morava na favela, né? Agora você mora aqui na nossa casa, na Zona Sul. Você tem que ser grata, calar a boca e fazer aquilo que a gente manda você fazer. Isso é terrível, isso é desesperador, né, quando a gente vê acontecendo. Isso só prova uma coisa da qual eu não acreditava muito, que é uma nítida luta de classes. Eu sei que é a frase que muita gente tem medo, mas é a constatação. À luz da realidade, eu não consigo ver outra motivação para que esses dois grupos, né, um grupo tente subjugar o outro ou queira voltar a subjugar como já subjugou. Realidade que mudou nos últimos anos, né? Eu lembro dos comentários das pessoas falando quando começaram a ver preto e pobre no aeroporto. O aeroporto virou uma rodoviária, né? Ou então quando começaram a ver pobre nas universidades, esse pessoal jamais seria atendido por um médico de cotas. Então
Então eu sou solidário a todas essas mulheres que deram seus relatos aqui no canal, né, que abriram seus corações para falar dessas situações que já viveram. Fico muito feliz em saber que todas estão aparentemente com famílias e, enfim, conseguiram superar esse tipo de trauma, mas, embora superados, eu tenho certeza que não são esquecidos. Espero que a gente tenha um mínimo de humanidade para poder resistir a uma mentalidade desumana que tenta abraçar o nosso país novamente. Muito obrigado por assistir até aqui. Vocês são muito importantes para o canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.